segundo domingo do Advento, quando o Senhor Jesus, na chegada do seu nascimento, e o texto que nós vamos entrar hoje é o texto após o nascimento de Jesus. E é algo interessante esse texto, porque tem muito a ver com os nossos olhos. O Senhor Jesus falou que se os teus olhos forem bons, toda a tua vida será boa. A maneira como você vê, enxerga e interpreta a vida. A maneira como nós vemos as coisas definem claramente o que nós somos. E a maneira como nós enxergamos os fatos, nós vamos interpretar esses fatos. Por isso que cada um, você já deve ter brincado quando criança, quando jovem, daquela brincadeira de telefone sem fio, né? Um fala no ouvido do outro e quando chega no final do outro nunca termina a mesma coisa. Porque cada um tem dentro de si uma forma de interpretar a vida. Cada um tem dentro de si uma forma de enxergar o mundo. Por isso então, que às vezes as pessoas veem os fatos, mas não conseguem compreender os fatos, não conseguem entender o que de fato está acontecendo. E no período do nascimento de Jesus, aconteceu isso. Algumas pessoas não viram nada do que estava acontecendo, mas teve algumas pessoas que viram que algo grandioso estava acontecendo. E o texto de Mateus capítulo 2 vai nos falar sobre isso. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E queridos, esses homens, eles saíram. Alguns estudiosos chamam eles de magos, porque eles olhavam e interpretavam os astros. Outras pessoas chamam eles de astrólogos. Existem mitos indianos de que sábios da Índia foram até Belém, como existem mitos chineses também que saíram da China, homens também que viram que estava acontecendo algo de grandioso no universo, que os astros estavam mostrando que algo de grandioso estava acontecendo no universo. E é interessante isso. Eles passam vão ao encontro, chegam lá na cidade, chegam lá no rei, perguntam: você sabe o que está acontecendo? Aonde que nasceu o Messias? E o rei ficou bravo com aquilo e falou: não, vocês vão, tentem achar onde que é e me informem depois, que eu também quero ir lá adorá-lo. Porque eles não conseguiam enxergar o que estava acontecendo. Eles eram os portadores da promessa, eles eram os portadores dos textos sagrados, mas eles não conseguiam interpretar os textos, eles não conseguiam interpretar a vida, eles não conseguiam interpretar os fatos que estavam acontecendo, porque eles estavam presos no mundo egoístas deles, eles estavam presos no mundinho deles, e não conseguiam ver o que estava acontecendo ao redor deles. Agora, o interessante é que eles não desistiram, esses três homens que saíram, que a gente não sabe de onde que eles saíram. Na tradição católica tem até nomes para eles, mas nós não sabemos os nomes deles. Não existe registro histórico sobre isso. Mas eles saindo, eles foram, e quando eles chegam num local mais ou menos como esse que a gente colocou aqui para representar aquele local onde o Senhor Jesus nasceu. E quando eles chegam, eles veem um menino enrolado nos panos, numa manjedoura, num local onde os bois comiam, onde os animais comiam. Eles chegam, eles se prostram diante daquela criança, e eles adoram aquela criança. E a minha pergunta para você é: como que você interpretaria isso? O que você faria nessa época? Porque hoje é muito fácil falar de Jesus. Agora, o mais difícil é tentar viver Jesus, viver como Jesus viveu, tentar viver essa história dele hoje. Porque se a gente parar para pensar, nós vivemos num mundo extremamente incrédulo.
Nós mesmos somos muito incrédulos. Nós ouvimos testemunhos e ficamos assim: será mesmo que é isso? Será que é realmente isso que aconteceu? E um dos grandes venenos da vida é a incredulidade. Porque quem não acredita em nada não consegue fazer nada com a sua vida. A incredulidade é um dos piores venenos da alma. Porque nós precisamos acreditar, crer. Aqueles homens chegaram e viram aquela cena, uma cena de uma criança pobre, no meio com dois pais pobres, paupérrimos, mas eles falam ali: esse é o rei, esse é o rei. Olha o tamanho a fé desses homens, esses homens que não eram portadores da revelação, esses homens que não eram portadores de uma experiência religiosa cristã. Eles vão ali, vem aquela criança nascendo naquelas circunstâncias, sem recursos, com muitas limitações, sem apoio nenhum, mas Jesus recebe ali a primeira adoração. E a primeira adoração vem de pessoas estranhas à cultura judaica, vem de ímpios, vem de iníquos, vem de pessoas que não eram do arraial dos judeus. Jesus, ele é reconhecido rei, Messias, por pagãos, e não por pessoas que estavam ligadas à história e ao ramo judaico da criação. Querido, a tua maneira de ver o mundo define a grandeza da tua alma. Pensa muito sobre isso. A tua maneira de ver e enxergar o mundo determina muito aquilo que você faz, determina muito aonde você vai chegar, determina muito o que será as suas relações, determina muito o que você está fazendo e como você está vivendo. Jesus veio a esse mundo para nos trazer fé. Jesus veio a este mundo para produzir em nós um efeito de fé, um efeito de crer muito além do possível. É crer no impossível mesmo. Agora, o grande problema é que o homem criou a religião, e a religião é o cabresto da ignorância da fé. A religião é a gente querer colocar num quadradinho a fé, e dizer então, isso é fé, porque está dentro do nosso quadrado de interpretação. Isso é religião. A religião é querer colocar condicionais. A religião é querer colocar Deus dentro de uma caixinha de fósforo. A religião é querer colocar que as coisas devem acontecer dessa forma, dessa maneira. Não se pode colocar um Deus tão grande dentro de limites. Amém? Não se pode colocar um Deus tão grande dentro de limites. Não se pode. O nosso Deus, ele é imensurável. O nosso Deus, ele é onipotente. O nosso Deus, ele é onipresente. O nosso Deus, ele é antes de todas as coisas e depois de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas, mas ele é o sustentador de toda a vida. O nosso Deus cerca cada ser humano com a sua glória, com a sua misericórdia, com o seu poder, com o seu amor. Ele cerca todo o universo com toda a sua grandeza. Mas o que o homem faz? Não o vê, não o percebe. O que o homem vê, tenta usar Deus para os seus próprios propósitos. Olha que absurdo. Olha que absurdo.
Eu gostaria que você nessa noite, nessa manhã, pudesse, através desse momento tão pitoresco, tão singelo, desses 3 homens que caminharam distâncias enormes e que foram lá, eles foram com um presente para uma criança pobre, porque eles interpretaram o mundo de uma maneira com que os outros não estavam interpretando, não estavam vendo. E eu quero te dizer hoje, que o mundo hoje precisa de pessoas assim. E o meu desejo é que você possa sair daqui com o coração desses 3 homens, com o coração dessas pessoas, que conseguem ver além da realidade que está acontecendo, que conseguem perceber a grandeza do Deus que quer agir, que consegue compreender que a história está se descortinando através daqueles que querem ser agentes desse rei, desse Deus todo-poderoso, amém? Então, 3 atitudes que eu consigo perceber na história desses homens. A primeira delas: seja mais do que uma pessoa espiritualista, seja bem mais do que isso. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Querido, se você acha que o ápice da tua espiritualidade é um domingo de manhã, o ápice da tua espiritualidade é estar reunido na igreja, eu vou te falar, você é a pessoa mais infeliz do universo. Porque o ápice da relação com Deus é todo dia, é toda hora, é em qualquer lugar. E tem muitos que estão vendo, ouvindo, fazendo e triunfando e indo muito mais além do que muitos que estão extremamente presos e arraigados na experiência religiosa, na experiência do culto domingo, da experiência de tem um grande pregador, tem um grande profeta, tem um grande testemunho. A experiência com Deus está muito além dessas coisas, muito além. Se você condiciona o ápice da tua espiritualidade só nesse nosso encontro, nós somos os mais miseráveis, porque o nosso Deus, Ele está agindo, como eu te falei, Ele está agindo, sustentando todo esse universo, cercando todo esse universo com o amor dEle, manifestando a grandeza do seu poder com as suas misericórdias para todos os seres humanos, em todos os lugares, em qualquer situação. Nós não somos e não podemos arrogar para nós que nós somos o supra-sumo em nenhuma igreja. Quem arrogar isso para si próprio é o pior dos mais miseráveis dos homens. É o pior dos mais miseráveis dos homens, porque Deus é muito mais além. Amém? Você pode falar isso comigo? Deus é muito mais além. Pode falar com fé? Deus é muito mais além do que os nossos meros pensamentos, do que os nossos meros sentimentos, do que as nossas meras experiências. Deus está muito mais além. Esses 3 homens, eles olharam para o céu e viram uma estrela que brilhava diferente. Deixaram as suas famílias, deixaram os seus negócios e falaram: nós precisamos ir ver o que vai resultar isso. Mas quando você está no seu dia a dia, você vai começando a escalonar e colocar tantas coisas no seu dia a dia. Isso é prioritário, é assim, porque se eu não fizer, eu não vou sustentar minha família, não vou sustentar minha casa, eu não vou conseguir resolver esses problemas. E você começa a viver a sua vidinha só nesse plano, no plano do ordinário da vida. E você não é capaz de ver uma estrela brilhando, de ver que o universo todo está conspirando numa direção e você não quer ver.
O universo todo está te chamando para uma realidade diferente e você não quer participar. Não, porque como que eu vou participar? Tem tantas justificativas, cria-se tantas coisas. É o meu emprego, é as minhas coisas, é a minha família, é as contas que eu tenho para pagar, é a minha responsabilidade, é tantas e tantas coisas, que você é incapaz de olhar para o universo, de parar e ver o que Deus está fazendo e o que Deus quer que você faça. Esses 3 homens tiveram a condição de sair, deixar todas as suas coisas e ir em direção seguindo uma estrela. Eu acho maravilhoso, queridos, porque os sinais de Deus estão sempre manifestando os seus propósitos. E os sinais de Deus estão aí, ao redor de nós, a cada momento, a cada instante. Os sinais de Deus estão se manifestando. O sinal de Deus, Ele está abrindo, Ele está fechando, Ele está te chamando a atenção, Ele está te buscando, Ele quer que você acorde, Ele quer que você perceba: eu estou vindo, eu estou voltando, eu estou manifestando. Perceba, acorda. Para de viver para o aqui e agora, para de viver para a terra e começa a viver para o céu, que é o local onde você vai passar toda a tua eternidade, que é o local onde você vai viver para todo sempre. Para de ficar preocupado com aqui, para de ficar colocando e apostando todas as tuas fichas, toda a tua força, toda a tua inteligência para o aqui e começa a buscar o céu. Por isso que tem que transcender. A experiência com Deus tem que ser maior. A nossa percepção espiritual precisa nos levar a uma atitude prática de ver os sinais de Deus. O que Deus sinalizou para você essa semana? O que Deus mostrou para você essa semana? E que você podia ter feito e que você não fez? Uma visita que você podia ter ido e você não foi. Uma ligação que você podia ter feito e você não fez. Um tempo que você gastou a mais fazendo alguma coisa e você poderia ter feito outra, porque Deus desejava que você fizesse outra coisa. Mas você está preso nos seus problemas. Você é uma ostra fechada hermeticamente. Você se colocou ali dentro, aprisionado, com as suas desculpas, com o seu tempo, e você não é capaz de ver o grande milagre da vida acontecendo, que Deus quer que você veja. A experiência com Deus, querido, não é uma experiência simplesmente de sentir, é uma experiência de praticar, é uma experiência de dar o passo, é uma experiência de ir em direção àquelas coisas que Deus está fazendo no universo. E o que Deus está fazendo, querido? O que Deus está fazendo? Deus está voltando, amém? Jesus está voltando. Eu não posso dizer nada menos, nada mais do que isso. Jesus está voltando. Jesus está voltando, a trombeta está soando, Ele está nos chamando. Vamos pregar, vamos falar, é tempo agora, é tempo da gente falar. Deixa a idolatria, deixa de viver essa vida sem moral, deixa de viver essa vida na ganância. Vamos viver para Deus. Ele veio, Ele está voltando, a promessa dEle é essa. Não é simplesmente um sentir, mas é um praticar, é um abandonar as coisas e ir em direção àquilo que Deus está fazendo, amém? A segunda questão que Ele nos diz, queridos, que nós precisamos exercitar a nossa fé. Depois de ouvirem um rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Eles foram no rei. Esse Herodes foi colocado pelo Império Romano, porque esse Herodes conhecia as histórias judaicas. Então ele reinava ali. Esse Herodes vai ser o que vai matar João Batista. Esse Herodes, ele sabia da moral, sabia da história, ele tinha os textos sagrados, mas ele não via Deus. Não adianta só saber, irmão. Não adianta. Não adianta só você conhecer a palavra de Deus. Não adianta. Não adianta. Se a tua fé não produz nada. O que a tua fé produziu essa semana, irmão? O que a tua fé produziu essa semana? O que a tua fé está produzindo? Quem é a pessoa que você ganhou?
Quem é a pessoa que você está discipulando? Quem é a pessoa que você está ajudando? Quem é a pessoa que você foi lá agora e pegou e falou assim: olha, eu estou trazendo aqui uma cesta de Natal para vocês aqui hoje. Eu quero orar com vocês. O que a tua fé está produzindo? O que a tua fé está produzindo, irmão? Esses 3 pagãos, a fé deles estava produzindo para o Senhor Jesus. A fé vem pelo desejo de viver, é um impulso interior da vida. Mas além disso, é uma atitude moral de transcender a nossa realidade e viver dentro da perspectiva da vontade do nosso Deus. Compreenda isso. A fé que nós servimos é uma fé que tem uma moral, é uma moral divina, é uma moral de Deus. Por isso que a gente precisa entender que a gente precisa exercitar a nossa fé diariamente, a cada instante. Então, aconteceu o conflito familiar, vou amar. Vou exercitar a fé e vou amar. Não vou exigir direito de resposta. Eu vou amar. Amém? O filho está com um problema, eu vou amar o meu filho. Eu vou ajudar o meu filho. E ajudar, às vezes, queridos, significa pôr disciplina. Significa exigir retorno, resultado. Porque amar de passar a mão na cabeça não resolve o problema de ninguém, não. O amor que resolve é quando você indica o caminho. E a fé é essa, que você indica o caminho para que ele possa andar no caminho de Deus. Não adianta você saber da verdade se você não vive a verdade. Isso não adianta nada. Herodes sabia da verdade, mas não vivia a verdade. Sabia, mas não vivia. Esses 3 homens ouviram, exercitaram a fé, largaram tudo e foram servir a Deus, fazer a vontade do nosso Deus. Você é que tipo de pessoa? A pessoa que sabe, mas não vive? A pessoa que sabe, mas não pratica? A pessoa que sabe, mas fica esperando uma oportunidade e nunca vê que a oportunidade está na nossa frente? Está na hora que você abre a porta do elevador, está na hora que você está na fila do banco, está na hora que você está no guichê do caixa do supermercado. Está na hora que você visita um parente, está na hora que você está no seu trabalho. Está na hora que você está encontrando as pessoas. Todo momento, todo local, todo instante é um local para a gente exercitar a nossa fé. Você exercitou a sua fé essa semana? Mas geralmente a gente coloca só a nossa fé assim: ah, não, Deus vai curar, Deus vai arrumar uma porta de emprego. Não, a fé para mim é muito diferente. A fé para mim é acordar de manhã mais cedo, levantar, fazer um café da manhã para minha esposa, para as minhas filhas, orar com elas, não sair de casa sem orar. Quando chegar em casa a gente orar junto, a gente clamar a Deus, pedir ao Senhor e orar sem cessar, orar a cada instante. Porque nós estamos, queridos, num mundo que está nos atacando diariamente, não é verdade? Você não percebe os ataques que estão aí diariamente? Os ataques que estão vindo estão cada vez vorazes, estão cada vez maiores, né? É negócio de ideologia de gênero, é um negócio que tenta desvirtuar o casamento, é um negócio que fica falando, não, larga mesmo, é um negócio que a gente vê cada dia mais é pai matando filho, vô matando neto, umas coisas malucas que andam acontecendo, porque as pessoas estão tentando resolver as coisas da maneira carnal, da maneira da terra, ao invés de resolver as coisas da maneira do céu, que é o amor, que é exercitar a fé e exercitar o amor. Eu sempre digo aqui na igreja, o que ajusta a pessoa é o amor. Ama alguém que ela vai ficar ajustada, ama mesmo,
mas não ama só aquele amor de passar a mão na cabeça, não. Ama a ponto de você chegar e ter coragem de falar as verdades que precisam serem ditas. E o outro, se te ama, ele vai ouvir, ele vai reconhecer e ele vai dizer: eu vou tomar medidas para melhorar e transformar a minha vida. E aí você tem a prova do amor. A prova do amor não é uma joia belíssima, não é um grande relógio que agora as pessoas vão trocar. A prova do amor é você ter consciência e condição de sentar e conversar abertamente, sinceramente, profundamente, e mesmo assim você é capaz de ouvir até o fim o outro. Se você não é capaz de ouvir ninguém até o fim, você precisa avaliar profundamente a sua vida, porque você não exercita a fé, porque você quer simplesmente impor. E a fé, querido, é parar e ouvir o que o outro tem a dizer, ouvir o que o outro está dizendo. O rei Herodes ouviu esses reis, mas ele não quis mudar a atitude. Ele ouviu esses 3 homens, mas ele não quis mudar a sua atitude. Ao contrário, o que ele fez? Ele fez coisas ainda piores. Ele ainda mandou matar todas as crianças. Ele mandou perseguir. Ele mandou fazer com que ficassem as coisas ainda piores. E tem pessoas que são assim. Tem pessoas que são assim. Acha que fé é mover montanhas. E às vezes a montanha que você tem que tirar, querido, é a montanha de cera do seu ouvido, para você ouvir o que o outro está para dizer. Para você de fato amar o outro. E reconhecer o que está acontecendo. Porque às vezes a gente espera milagres grandes do lado de fora e não do lado de dentro. Às vezes a gente espera milagres muito grandes que vão acontecer do lado de fora, mas nunca dentro do nosso coração. A gente sempre está vivendo na síndrome da Gabriela. Eu sei, eu aprendi, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não, você veio nesse mundo para você ser mudado por Jesus. Ele está dando para você todos os sinais, todos os recursos, para que você pare o que você faz, pare o que você está fazendo, e você possa dar uma volta para fazer a vontade do Senhor na sua vida. Amém? Na sua vida. Exercita a sua fé, meu irmão. E minha irmã também. Pague o preço da sua fé. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. A fé desses homens envolvia-os completamente, por completo, inteiramente. Mas a gente criou uma forma de tentar viver com Deus parecendo que a gente está bem. Então a gente tem a vida espiritual e a vida secular. Isso é demoníaco. Você tem uma vida só. Isso no máximo pode ser uma esquizofrenia, uma dupla personalidade que você usa, e isso é muito perigoso, muito perigoso. Muitas famílias sofrem e sofreram com isso, porque falam: eu prefiro o papai lá da igreja do que o papai aqui de casa. Eu prefiro da mamãe da igreja do que da mamãe aqui de casa, porque na igreja é uma coisa e na rua é outra coisa. E queridos, nós precisamos entender que a nossa fé precisa nos envolver por completo. Ou Deus é Deus da nossa vida, ou Ele não é Deus de nada. Dá para você entender? Ou Ele é Deus da sua casa, ou Ele é Deus do seu trabalho, ou Ele é Deus do seu querer, da sua vontade, Ele é Deus dos seus recursos, Ele é o Deus dos seus sentimentos, ou Ele não é Deus de nada. Ou Ele é Deus de tudo, ou Ele não é Deus de nada. O nosso Deus é Deus zeloso, e o nosso Deus é Deus ciumento, segundo a palavra de Deus nos diz. Ele não partilha as coisas. Ou nós nos entregamos a Ele totalmente, ou nós não nos entregamos a Ele. Martin Lloyd-Jones, num dos seus textos, falando sobre essa questão dessa mudança que acontece, ele diz isso de uma maneira ainda mais dura ainda, eu acho. Mas ele fala assim que não existe meia entrega, não existe parte de entrega. Ou se entrega tudo ou não se entregou nada. Ou você confia em Deus ou você não confia. Ou você anda com Deus ou você não anda. Tem uma radicalidade aí, mas às vezes muitas pessoas ficam com medo dessa radicalidade. Mas essa radicalidade a gente precisa entender que é o seguinte: essa radicalidade, ela vem simplesmente de um
mover no seu coração. Aí o Espírito Santo vai agindo dentro de você. Não é você que muda a sua vida. É o Espírito Santo de Deus que vai te transformando. Amém? Amém, irmãos? Todo homem que tenta ir com as suas próprias forças para tentar mudar suas próprias realidades, consegue. Não consegue. Mas aquele que se humilha diante do Senhor, confessa os seus pecados diante de Deus e se arrepende diante do Senhor, esse tem a sua vida transformada pela glória do Senhor. Amém? O caminho é esse. Esses homens estavam lá no seu dia a dia, mas quando eles vêm, eles falam: eu preciso me dobrar ao Rei do Universo. E quando você se dobra ao Rei do Universo, Ele te orienta. Aqui, eles receberam até uma visitação em um sonho. Em um sonho. Deus não me deu esse tipo de experiência. Mas eu já tive outros tipos de experiências. Não sou aquele pastor que fala que sonho não é de Deus, porque eu acredito que a Bíblia diz, não está falando aqui? Que Ele deu sonho para essas pessoas. Agora, você ficar achando que todo sonho é uma revelação de Deus, já é um negócio estranho. Mas quando é do Senhor, Ele vai fazer, amém? Ele vai fazer, é claro. Vai testificar com a palavra, vai testificar com pessoas maduras diante do Senhor. O que eu tenho aprendido com esses homens, queridos, é que eles são corajosos e são despojados. E essas duas qualidades eu gostaria que você saísse daqui hoje, sendo uma pessoa corajosa e despojada para o nosso Deus. Seja corajoso e entrega a sua vida, a sua necessidade no Senhor, e seja despojado naquilo que você precisa fazer. Faz hoje em nome de Jesus. Esse texto traz categoricamente um perigo para nós, um perigo para a religião, porque a religião faz gerar melindrosos, e queridos, melindrosos não entrarão no reino de Deus. O que é melindre? Ai, não posso falar, né? Não posso, não. Esses caras chegaram lá, a gente veio adorar o rei. Não, eu sou o rei. Imagina Herodes falando, eu sou o rei. Eu falei assim, não é você não, o rei nasceu agora. Não, vocês estão errados, esse negócio aí, não, a gente sabe o que a gente está falando. O rei nasceu agora. Eles não tiveram melindres de falar para o rei a verdade. Eles não ficaram com medo do melindre do rei. Eles falaram a verdade. É amigo da verdade. Por isso você tem que ser corajoso e despojado. Tudo isso, queridos, tem um ingrediente essencial que é amor. Coragem sem amor não vale nada. Despojamento sem amor não vale nada. É isso que o apóstolo Paulo fala. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada valerá. A regra sempre é o amor. Diante disso, queridos, eu posso dizer para os irmãos nessa manhã que essa história do Natal, ela foi marcada na vida de alguns homens com alguns ingredientes: a fé, a coragem, a determinação. Todos os personagens que viram a criança, Jesus que nasceu, o adoraram porque creram em Deus. Não adoraram pelas circunstâncias onde ele estava. Adoraram porque creram, porque tinham fé. E o meu desejo é que você possa viver a sua vida assim, nessa intensidade da fé, da coragem e da determinação para com o Senhor. E que ao sair, você possa ver o que Deus quer que você faça. E que você possa fazer o que Deus quer que você faça. Pastor, como assim? É simples. É simples. Essa é a regra áurea da vida. Essa é a regra áurea
da felicidade. Quando você sair daqui, você vai passar por diversas circunstâncias na sua vida. Lá no seu trabalho, na sua família, nas suas circunstâncias. Você vai se encontrar com muitas pessoas. E com todas elas, não perca a oportunidade de dizer: eu vi o Rei Jesus. Amém? Não perca a oportunidade. Para todos, você diga: eu vi o Rei Jesus. Eu me dobrei a Ele. Eu adorei a Ele. E agora eu vivo para Ele. Amém? Faz isso e desfrute da maravilhosa presença do Senhor em todos os lugares, por onde você for. Mas só isso, pastor? Já vai ser muito. Já vai ser muito. O que vai acontecer daí, pastor? Eu não sei. Eu tinha uns 16 anos. Eu estava num retiro e um pastor falou isso. Quando você sair daqui, quando você encontrar as pessoas, você fala: eu vi o Rei Jesus. Isso tem mais de 27 anos. E não tem um dia que eu possa ter arrependimento de ter visto o Rei Jesus. Amém? Eu vi o Rei Jesus. Você pode falar isso comigo? Eu vi o Rei Jesus. A todos quanto viram, Ele lhes enxugará as lágrimas. Eles serão bem-aventurados. Eles receberão a alegria do céu, mesmo quando forem perseguidos. E ainda que eles passem pelo vale da sombra da morte, ali também o Senhor estará com eles, porque eles viram, creram e decidiram viver para o Rei Jesus. Amém? Feche os teus olhos e ora ao Rei Jesus. Ora ao Rei dos Reis nessa hora. E se você ainda tem alguma dúvida que te cerca, se você ainda não fez esse compromisso, hoje é dia de você restaurar a tua aliança com o Senhor Jesus e dizer: eu vi e eu viverei para o Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus e as santas, ternas e fraternais consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje, aqui e para sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o rosto do Senhor se resplandeça sobre a sua vida e te dê a paz, e te dê da graça, da força e da misericórdia todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.